E você de casa, vem comigo nesse caso exclusivo do Cidade Alerta. Esta é Fernanda. Fernanda está infelizmente morta. Ela foi levada à UTI com suspeita de ter ingerido algum veneno. Agora, há a confirmação. Tem a confirmação já. Tem chumbinho no corpo dessa Fernanda também, não tem? Está confirmado pela perícia. Havia chumbinho no organismo desta Fernanda. Vem para mim, por favor. Os parentes têm a opinião deles. Os parentes dessa Fernanda acreditam que o jantar que foi ofertado pela Renata, que é ex-namorada da Fernanda, para a moça, a Renata teria colocado veneno na comida para se vingar de alguma forma da ex-namorada. Acreditem, isso é o que a família pensa. Foram 19 dias lutando pela vida, infelizmente ela está morta. Nós fomos atrás da Renata. Contamos para a Renata o que a família imagina ter acontecido com Fernanda. Quando a Renata descobre que a família acha que a Fernanda morreu por veneno que a Renata colocou no prato de sopa dela, no macarrão, aliás, na macarronada dela, sopa foi o caso do Rio. Veja a reação da moça. De um lado, a suspeita da família. Foi envenenada. Do outro, a indignação da ex-namorada. Se eles estão me acusando, eu tenho que conversar com o meu advogado. De um simples almoço de domingo para a UTI de um hospital. Acredito eu que seja a própria Renata que deve ter feito algo contra a vida da Fernanda. Um caso grave que terminou com a morte de Fernanda Rodrigues de Aguilar, de 35 anos. No boletim de ocorrência, uma importante informação. Segundo o laudo médico, Fernanda morreu após ingerir chumbinho. Por telefone, conversamos com Renata, ex-namorada de Fernanda. Eu também não estou acreditando que ela fez isso com ela mesma. Por que os parentes de Fernanda suspeitam de Renata? Adorava a vida, amava a mãe, a família, as irmãs dela. Então não tinha motivo nenhum para que ela tomasse essa decisão de tomar chumbinho. A partir de agora, esse caso terá muitos desdobramentos. O suposto envenenamento aconteceu no Dia dos Namorados. Fernanda ficou 19 dias internada. Com o laudo em mãos, a família quer uma resposta. A Fernanda e a Renata tiveram um relacionamento por alguns anos. Elas chegaram a morar juntas e a Renata conheceu parte da família da Fernanda. Aqui em São Paulo, a Fernanda tinha apenas os 2 irmãos e também a tia Mara, que ela era muito próxima. Segundo a Renata, ela conheceu parte da família da namorada e todos se davam bem. A família conta que durante um tempo elas tiveram esse relacionamento que era tranquilo. Mas depois a Fernanda não quis mais namorar com a Renata por quê? Dizia que ela era muito ciumenta, não aguentava mais as crises de ciúmes por parte dela. Por isso decidiu colocar um ponto final no relacionamento e sair da casa em que morava com ela. Fernanda foi morar em uma outra casa de aluguel no mesmo bairro que a Renata. Não era um relacionamento assim saudável. Muitas brigas. Discutiam muito as duas. E sabe o motivo? Era ciúmes? O motivo era ciúmes, porque a Fernanda gostava de ser independente, ela gostava de viver, ela gostava de se arrumar, de querer sair. E a outra, com ciúme, não deixava, não permitia. Mas Renata conta outra versão. Segundo ela, era Fernanda quem sentia muito ciúmes. Renata contou o que aconteceu no dia 12 de junho. Ela confirma que chamou Fernanda para almoçar na casa dela. Elas moravam próximas, na zona leste de São Paulo. Vamos explicar o passo a passo do que teria acontecido e as versões apresentadas pela família da Fernanda e também pela Renata. Para começar, naquele domingo, a Renata disse que a Fernanda chegou na casa dela e as duas começaram a conversar, que ela não percebeu nada de diferente, disse que a Fernanda estava normal. Até que a Renata fez um convite para que a Fernanda almoçasse com ela. Então as duas sentaram, começaram a conversar, a Renata foi até a cozinha, preparou um macarrão e as duas almoçaram. Segundo ela, Fernanda parecia estar feliz.
Depois que conversaram, que a Fernanda terminou de almoçar, ela decidiu ir embora. Isso por volta das 4 da tarde. Então elas se despediram, a Fernanda foi embora. A Renata diz que só voltou a falar com a Fernanda por volta das 11 da noite, quando o celular dela tocou. Ela contou que a Fernanda ligou desesperada, dizendo que estava passando mal e pediu que a Renata fosse até lá. Renata diz que quando chegou na casa de Fernanda, a encontrou desacordada. Eu abri a porta, ela já estava passando mal, ela nem me respondia mais. Fernanda deu entrada no hospital e foi direto para a UTI. Renata contou para a família que encontrou na casa algo suspeito. Em cima da cômoda tinha um vidro, né, de chumbinho. Está aí a suspeita da família. Eles afirmam que em nenhum momento viram esse frasco com o suposto veneno e acreditam que a cena tenha sido montada. Segundo a Renata, foi basicamente isso. Quando ela chegou no quarto da Fernanda, no dia em que ela foi internada, ela encontrou uma xícara com algo que parecia farinha dentro, um pouco, e ao lado um frasco que estaria praticamente vazio e que ela acredita que nesse frasco estivesse o suposto veneno usado pela Fernanda naquele dia. Então foi isso que ela passou para a família. Inclusive, a Renata disse que tirou uma foto e que mandaria essa foto para a polícia e também para a nossa equipe. A nossa produção está aguardando. A família também suspeita de algo a mais. Segundo o irmão, desde o momento em que a Fernanda foi internada, ele não esteve na casa e também não teve acesso ao celular dela. Eles estavam ali torcendo para que ela saísse do hospital, para que ela tivesse alta. Quando o médico ligou e constatou que ela havia morrido, aí o irmão pediu o celular para a Renata, porque a Renata ficou com a chave da casa da Fernanda e também com o celular dela. Segundo a família, a Renata devolveu o aparelho, mas estava sem o chip. Por que o celular ficou com a Renata e por que ela devolveu sem o chip? Porque ela estava com medo de descobrir alguma coisa. A polícia investiga o caso como morte suspeita. Até agora, a Renata não foi chamada para prestar depoimento. Até agora, são 2 versões, mas toda a história tem 3 lados. A da família, da Renata e a verdade. E a Renata tem que dar as caras para poder tirar tudo a limpo, falar a verdade, porque a verdade estaria com a Fernanda e justamente com a Renata.